Ellen Kowalski tinha 17 anos quando, em 15 de março de 1931, entrou em um tribunal de Massachusetts para testemunhar contra o próprio pai, diante do juiz, do júri e de uma sociedade que acreditava que a violência doméstica era assunto de família. Ellen contou em detalhes como Joseph Kowalski havia espancado sua mãe, Margaret, durante 15 anos. Era algo quase inédito. Filhos raramente testemunhavam contra pais, e maridos que batiam em esposas dificilmente eram levados à justiça. Mas Ellen decidiu que proteger a mãe era mais importante do que a lealdade imposta pelo sangue. Desde os 2 anos de idade, Ellen assistia às agressões. Seu pai batia em Margaret com os punhos, cintos, utensílios de cozinha, menos qualquer coisa ao alcance quando a raiva explodia. Olhos roxos, lábios cortados, ossos quebrados. Gritos. Explica-os que Ellen e seus 3 irmãos menores assistiam impotentes, enquanto a violência se repetia ano após ano. Muitas vezes Ellen perguntara à mãe por que ela não fugia ou chamava a polícia. Margaret explicava com a resignação de quem conhecia o sistema. Esposas não podiam simplesmente abandonar os maridos. Violência doméstica não era reconhecida como motivo legal para a separação. A polícia não prendia homens por baterem nas esposas, e ela não tinha dinheiro, profissão, nem meios de sustentar 4 filhos sozinha. Tudo mudou no início de 1931. Joseph espancou Margaret com tamanha brutalidade que fraturou seu crânio e quebrou sua mandíbula. Ela passou 2 semanas internada. Foi no hospital que uma jovem assistente social, Anne Sullivan, perguntou se Margaret queria denunciar o marido. Margaret respondeu que era inútil. Ninguém levaria o caso a sério. A Nancy Stru disse que as leis começavam a mudar, que alguns promotores estavam dispostos a agir, que Margaret poderia ser uma das primeiras mulheres a responsabilizar criminalmente o agressor, se tivesse coragem de testemunhar. Margaret tinha medo. Joseph ameaçara matá-la se ela levasse assuntos de família às autoridades. Foi então que Ellen disse: "Eu testemunho, mamãe, e you vai tudo. Por 15 anos, você não vai enfrentar isso sozinha." E assim, Margaret denunciou o marido. No tribunal, Ellen foi chamada a depor antes da mãe. Com calma impressionante para uma jovem de 17 anos, descreveu episódios específicos, datas, lugares, instrumentos usados, ferimentos, ameaças. Seu relato era devastador, justamente por vir de quem fora obrigada a crescer assistindo à violência. O advogado de defesa tentou desacreditá-la, sugerindo que Ellen exagerava por raiva de um pai severo. Ellen respondeu: "Meu pai nunca me disciplinou. Ele espancava minha mãe. Existe uma diferença. Disciplina, coragem. O que ele fazia era agressão. Ele quebrava ossos, ameaçava matar. Não estou mentindo, estou dizendo a verdade que todo mundo conhece, mas finge não ver, porque dizem que marido bater em esposa é normal. Não é normal. Não é aceitável. É crime." O júri levou menos de 1 hora para condenar Joseph Kowalski. Ele foi sentenciado a 2 anos de prisão. O juiz declarou: "Este tribunal não tolerará mais
a ficção de que a violência doméstica é um assunto privado. O réu cometeu agressões criminais repetidas contra sua esposa. O testemunho da filha demonstra um padrão contínuo de brutalidade. Isso é crime e será punido. A condenação foi mantida em recurso e se tornou um dos primeiros precedentes bem-sucedidos de criminalização da violência doméstica em Massachusetts, estabelecendo que agressões dentro de casa eram assunto da justiça e que o testemunho de crianças era prova válida. O preço foi alto. Ellen e Margaret foram ostracizadas por parte da família e da comunidade, acusadas de destruir o lar. Ellen recebeu ameaças de pessoas que acreditavam que esposas deviam suportar a violência em silêncio. Mas também vieram outras vozes, menos mulheres agradecidas, sobreviventes que viram naquela jovem coragem o início de uma mudança. Margaret se divorciou de Joseph enquanto ele estava preso. Mudou de cidade com os filhos, trabalhou, reconstruiu a vida. Ellen terminou os estudos e se tornou assistente social especializada em violência doméstica. Passou décadas ajudando mulheres a escapar de casamentos abusivos, defendendo leis mais rígidas e proteção às vítimas. Ellen Kowalski morreu em 1999, aos 85 anos. Sempre disse que testemunhar contra o próprio pai foi a coisa mais difícil e mais importante que já fizera. No seu funeral, mulheres idosas se levantaram para contar histórias. Uma delas disse: Ellen salvou minha vida em 1958, quando todos diziam para eu aguentar. Ela acreditou em mim. Ela mudou minha vida. Mudou a de muitas mulheres, e tudo começou quando tinha 17 anos e decidiu proteger a própria mãe. Às vezes, a história muda não por leis ou discursos menos, mas porque alguém, mesmo jovem, decide dizer a verdade em voz alta. E now